que ela vai ficar um pouco mais curta em questão de longevidade e durabilidade dela ali. Porque eu tenho um case que eu quero que vocês leiam. Esse case é um pouquinho longo, se não me engano ele tem 4 páginas. Não é tanto quanto um artigo que eu já torturei vocês no passado. No passado era mais cruel. Mas hoje em dia, tipo, ele é um artigo que ele é menor. Ele realmente vai ser utilizado para fazer o exercício, no caso, que é uma única questão do questionário, só que ela é discursiva. Ela envolve a discussão desse case. Eu só não desbloqueei ele ainda porque ele envolve uma boa parte do conteúdo que nós vamos tratar hoje, e aposto que depois da aula dá para ter uma visão diferente do que teria fazendo esse exercício sem aula. Então por isso que eu deixei ele bloqueado. Mas eu já vou até habilitar agora por questões de não esquecimento. Mostrar aqui o case. E o próprio exercício, a partir de agora, já estão desbloqueados, beleza? Deixa eu só pegar aqui, fechar tudo que tem na minha área de trabalho para ficar mais leve. Prontinho. Compartilhar a tela com vocês, só um segundo. Todo mundo está conseguindo ver minha tela? A partir do momento que estiverem começando a ver, pelo menos só me deem um toque ali, que eu já sei que posso começar. Eu tô vendo aqui. Fechou. Sim, professor. Tranquilo. Beleza. Estamos com uma boa amostragem já dá para começar. Enfim, a aula de hoje vai ser sobre intervencionismo, mas principalmente focando para a área de negócios internacionais. Intervencionismo, todo mundo já conhece, porque vira e mexe isso acaba aparecendo em discussões políticas. É a ideia de pegar um governo, por exemplo, e intervir na economia por meio dos seus próprios poderes legais. Então, o governo acaba favorecendo ou desfavorecendo alguma empresa, algum negócio, seja no seu próprio país ou não. No caso dos negócios internacionais, seriam nessa relação internacional entre países diferentes. Mas, em geral, o intervencionismo ele ocorre quando o governo se mete na economia e acaba tendenciando ela de alguma forma. Nem todos os casos de intervencionismo é uma coisa realmente ruim. Normalmente, quando se trata com uma visão liberalista, o intervencionismo é algo totalmente nocivo. Só que em algumas situações, pelo menos durante alguns períodos da existência, é importante fazer pequenos intervencionismos, porque senão a indústria local não se desenvolve. E querendo ou não, a relação de, por exemplo, desenvolver melhores produtos e aumentar as grandes empresas, nem sempre ela abrange todas as pessoas que precisam de emprego. Então, em certas situações, ou por certos períodos de tempo, o intervencionismo não é justificável. A questão principal do intervencionismo, para ele ser correto, ele tem que ter, por exemplo, um início, um meio e um fim, ter esse planejamento e saber exatamente do que ele está tratando. O que acontece muitas vezes, que a gente acaba ficando meio indignado no meio político, é o intervencionismo que é liderado por lobby. No caso, são empresas que dão favorecimento a determinados grupos políticos, ou em algumas situações até mesmo ilegais, eles pegam e acabam tendenciando a economia em favor próprio, mas beneficiar especificamente um bem maior. Então, o intervencionismo tem situações boas e ruins. E isso em negócios internacionais, como é que funciona? Vamos dar uma olhada. Então, nossa aula vai ser dividida em 2 partes, vai ser dividida em conceitos de intervenção governamental internacional, e a segunda parte vai ser com exemplos e tipos de intervenções mais realizadas. Aqui eu separei algumas intervenções que foram feitas em alguns países, se não me engano, todos são após o ano 2000. Então, tem alguns temas até que são meio atuais e alguns até que se mantiveram até hoje. Mas é interessante ver, porque tem uma diversidade bem grande de países ali que fazem intervencionismos diferentes. Mas, em geral, todos os países acabam praticando esse tipo de intervencionismo de uma forma ou de outra. Porque muitas vezes, por exemplo, uma indústria não consegue ser competitiva internacionalmente se o próprio país de origem dela não dá uma força para que isso aconteça. O case em questão, que está anexado no mesmo post dessa aula ali no AVA, ele trata desse assunto também. Ele é uma rivalidade entre 2 empresas multinacionais que são apoiadas pelos países e ambos os países ficam indignados com o apoio que um país dá para a empresa, no caso, para sua própria empresa, sabe? Então eles ficam falando que é uma concorrência desleal. Mas ambos são desleais, mas esse não é o ponto e preciso que vocês leiam o texto depois para ter uma discussão. Qualquer coisa, no começo da próxima aula, a gente conversa sobre esse texto e tipo, explicamos e conversamos sobre alguns detalhes. Mas, vamos lá. Conceito de intervenção governamental internacional. Mesmo com as vantagens do livre comércio, os governos costumam intervir nos negócios internacionais. Que é essa questão? O livre comércio ele apresenta uma boa vantagem em algumas questões, como, por exemplo, em aumento da qualidade do serviço dos produtos.
Porque quando uma empresa está competindo diretamente contra o mundo inteiro, ou ela faz um bom produto e um bom serviço, ou ela não sobrevive. Um jeito de fazê-la sobreviver de qualquer forma é intervir. No caso, você, por exemplo, que nem aqui no caso do Brasil. O Brasil, no passado, ainda acaba fazendo isso de certa forma, ele pune, de algumas maneiras, a importação. Então, muitas vezes, se você comprar localmente, vai ter umas vantagens, ou se quiser importar, você vai pagar muito mais caro, ao ponto que muitas situações se tornam inviáveis. Então, o livre comércio tem essa vantagem, a indústria se desenvolve com uma real força e uma real meritocracia. Nesse caso, por utilizar essa palavra e considerar que ela realmente exista. Mas, se você pegar nessa questão aqui, então, tipo, você realmente vê em algumas situações que isso seria completamente inviável, as empresas não teriam tempo hábil de crescer o suficiente para ter um bom serviço, um bom produto, nesse intervencionismo é praticado para conseguir desenvolver as indústrias e comércio. O protecionismo refere-se a políticas econômicas nacionais que visam restringir o livre comércio e proteger os setores produtivos locais da concorrência estrangeira. Praticamente todos os países já praticaram em algum nível o protecionismo nesse tipo de situação para proteger a entrada de empresas de fora. A gente pode pegar grandes potências e ainda fazem isso até hoje. É fácil ver, por exemplo, os Estados Unidos utilizar ele como case. Os Estados Unidos mesmo, a própria questão do aço mesmo, para não comprar aço da China e incentivar a indústria nacional, eles pegaram e tributaram lá em cima o aço importado. Então eles já fizeram isso, tipo, e isso é recente. Isso é os Estados Unidos fazendo, que é uma grande potência. Outro caso recente de ver esse tipo de protecionismo é o TikTok. O TikTok é um aplicativo chinês lá de rede social que está fazendo bastante sucesso e, querendo ou não, os Estados Unidos está perdendo essa espécie de monopólio deles. Então, de certa forma, eles se sentem, digamos, prejudicados ou ameaçados por isso, então veio uma necessidade de intervir e criar algumas leis que acabem atrapalhando esse livre comércio de todas as pessoas. Ninguém é 100% liberalista quando a água começa a bater no pescoço. Então, tipo, a intervencionismo, nesse caso, acaba protegendo grandes economias também, com mais um ponto de vista bem tático e também não é errado. Como eu disse, isso aqui não é naturalmente errado ou certo, depende da circunstância. A intenção governamental surge de forma característica como tarifas, por exemplo. Então você pode, por exemplo, tarifar, colocar imposto de importação, você pode colocar regras para uma empresa poder ser montada e desenvolvida no seu país, certo? Um capital investido mínimo, por exemplo, já dificulta porque algumas empresas entrem. Os Estados Unidos tinha no passado, ele dava green card se você investisse, se não me engano, $1 milhão, ou era dólares, não me lembro, é uma situação assim. E se você fizesse investimento, você poderia montar teu negócio lá e ter green card, propriamente dito, realmente, tipo, atuando na tua empresa diretamente. Então ele criava essa barreira para diminuir as pessoas que entrassem lá e também controlar um pouco as empresas que estavam entrando. Algumas regras, por exemplo, funcionam muito bem. Outras questões também podem acontecer, por exemplo, quando uma empresa vem de fora, que nem, por exemplo, uma empresa chinesa vem para o Brasil, e ela vem trazendo seu próprio produto lá, digamos, importado, e o preço é muito menor do que aqui. Às vezes o governo pode criar uma política anti-dumping e pegar e regulamentar isso aí para impedir que essas empresas venham e consigam praticar o seu preço lá embaixo, certo? Outras regras, como fabricar aqui e assim por diante. Mas a gente já vai falar melhor disso aqui. Evolução da Professor, intervenção... Oi, pergunte. eu acho que tem gente querendo entrar na aula. Perfeito, obrigado por avisar. Deixa eu só pegar aqui. É porque ele para de fazer barulho. Seja bem-vinda, Jamie. Vamos então voltar. Qualquer coisa me avisem, tá? Se alguém entrar. Evolução da intervenção governamental. Na década de, na verdade, 1800, final da década de 1800, muitos países impuseram um forte protecionismo. A partir da década de 1930, as barreiras comerciais começaram a ser reduzidas no mundo todo. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão embarcou na industrialização e no desenvolvimento à base de exportações. A questão é, quando um país começa a crescer muito e começa a exportar muito para os demais, normalmente esses acabam ficando se sentindo ameaçados e impõem algumas restrições para esse país crescer dentro dos seus próprios países. Isso é uma ideia que realmente visa proteger a economia e a qualidade de vida das pessoas. Porque é muito fácil um país virar uma grande potência fácil, né? Mas, tipo, seria um processo relativamente simples e rápido para o país realmente conseguir dominar tudo, se ele começar a se expandir muito rápido. E é uma situação que nem a China está passando por agora. A China está perto de se tornar realmente a maior potência do mundo em vários segmentos diferentes que antes eles nem chegavam perto. Então, esse tipo de situação, os países que já detêm o poder ficam um pouco assustados com essa possibilidade. Evolução, continuando, a Índia adotou políticas protecionistas e a China tinha um pouco intercâmbio internacional até a década de 80. O desdobramento mais importante no tocante à redução das barreiras comerciais das últimas décadas foi o Acordo Geral de Tarifas e Comércio,
GATT, que foi substituído em 1995 pela Organização Mundial do Comércio. Essa aqui é a logo deles, tá? Como eu tinha falado, no futuro a gente vai ter uma aula só realmente sobre as atribuições dela e as contribuições que ela fez. Isso provavelmente vai ficar para o segundo bimestre. Mas pense como uma união de vários países diferentes que realmente tem como foco regulamentar e evitar que os pequenos, digamos, não pequenos, né, que as grandes empresas realmente consigam pegar e atuar de maneira que seja antiética. Porque é muito fácil, por exemplo, uma grande potência, um grande país, pegar e dar muito subsídio para suas empresas crescerem e começarem a dominar o mercado internacional. Isso é uma situação que realmente assusta outros países, então, tipo, tem um controle e um certo nível de ética que eles evitam fazer esse tipo de intervencionismo. Mas ainda assim acontece bastante. Não é à toa que muitas empresas que a gente vê mundialmente, elas são parcialmente estatais, por exemplo, países europeus e tudo mais. Porque a ideia é que realmente, como eles queriam tornar competitivo, eles foram dando dinheiro, subsídio, dando empréstimo para as empresas. Em alguns casos era até dinheiro realmente dado, não era um empréstimo que eles tinham que pagar a longo prazo. Isso possibilitou que eles crescessem bastante. Isso faz uma grande diferença. É um acesso infinito a recurso. No Brasil, nós temos alguns mecanismos de pegar, como o BNDES, assim, por exemplo, você pegar um empréstimo e conseguir investir no teu negócio com condições melhores, tinha incentivos também na questão de empréstimo rural e assim por diante. A ideia de tudo isso é fazer crescer essas áreas. Mas em algumas situações tem muita corrupção também, então é complicado poder analisar isso de forma muito superficial. Em geral, é bom para as empresas, é bom para o país, no caso, está fazendo esse tipo de investimento, só que se for feito corretamente. Se não for feito, é só dinheiro que vaza para as laterais e ninguém vê o benefício real disso aí. Justificativas para isso. As razões para que os governos imponham barreiras ao comércio e aos investimentos são diversas, mas normalmente são para atingir objetivos políticos, sociais e econômicos. Objetivos políticos pode ser realmente essa ideia de conseguir, por exemplo, atingir uma boa imagem em si só, ou simplesmente talvez o desenvolvimento do país, tem mais de um ponto de vista diferente que pode ser atingido. Mas também entra na parte de lobby e, de certa forma, interferência do meio econômico na política. Sociais, às vezes, por exemplo, tem empresas locais que elas geram muito empregos para determinadas cidades ou determinados espaços, e se empresas internacionais acabarem entrando, ou produtos internacionais sozinhos acabarem entrando, pode prejudicar esses meios e prejudicar a qualidade de vida dessas pessoas. Então você faz intervencionismo e garante os empregos delas para manter a qualidade de vida da população, certo? Ou econômicos. No caso, quando o país, por exemplo, quer se tornar autossuficiente numa área, ou quer desenvolver uma indústria a ponto de se tornar internacional e conseguir dominar outros mercados, expandir o próprio poder econômico do país, ela pode fazer intervencionismo nessa área também, certo? Nem todo intervencionismo visa restrições e controle, muitas vezes pode simplesmente possibilitando o acesso a recursos que muitas empresas antigamente não teriam, ou que esses recursos normalmente são muito mais caros ou difíceis de se obter, beleza? Agora eu ouvi o barulho de entrada. As principais justificativas consistem na proteção da economia nacional, sua força de trabalho e da segurança das indústrias nascentes. Proteção da economia nacional é essa questão. Nós temos empresas nacionais, elas geram muito emprego e possibilitam uma qualidade de vida melhor para a população. E às vezes até um ponto de autossuficiência, por exemplo, realmente essa questão de você não ter que importar e é produzido tudo localmente o que é utilizado ali. Isso tem outros tipos de valores também que conseguem chegar ali para as pessoas. Proteger a força de trabalho, essa ideia que eu falei de preservar os empregos, e da segurança. O que remete à segurança? Por exemplo, assim, no Brasil a gente tem fortes políticas que dificultam a entrada de, por exemplo, alguns tipos de, eu ia falar drogas em geral, mas assim fica meio confuso, né? Acho que todos os países, a maior parte deles, evita droga para a fronteira. Droga no sentido, assim, da gíria. Mas se for para pensar, por exemplo, medicamentos, princípios ativos e medicamentos, no Brasil isso aqui é muito regulamentado. Então, por exemplo, existem situações que remédios tarja pretos, remédios mais controlados, eles acabam ficando, tipo, 6 meses fora do mercado, fora da farmácia, né, que é o mercado dela, porque o princípio ativo, digamos, atingiu a cota de tais empresas poderem comprar esse princípio ativo, e às vezes esse produto é fabricado por uma empresa farmacêutica em questão, e daí ela não consegue mais fabricar porque ela não consegue passar por cima dessa quantidade limite, certo? Nós também temos essa mesma regulamentação também para produtos químicos, coisas que podem ser utilizadas para fabricar bombas e outros tipos de armamentos ou processos de refinarias, digamos, de drogas, refinamento de drogas. Nesse tipo de situação, o governo intervém fortemente prezando a questão de segurança, seja na possibilidade de atentados terroristas ou na questão mesmo de, por exemplo, fabricar drogas de uso recreativo e assim por diante. Então, o país, para evitar uma série de problemas, acaba criando regras mais rígidas para a entrada até de produtos que são legais nas fronteiras. E proteger as indústrias nascentes. Essa ideia de, por exemplo, o país querer desenvolver e ser autossuficiente em determinadas áreas não é totalmente ruim.
Se for ver uma questão assim de, por exemplo, liberdade econômica e livre comércio ideal para o mercado internacional, visaria a ideia de você dar independência e conseguir, digamos, crescer em determinadas áreas para o teu país virar como se fosse, digamos, o player principal mundial naquela determinada área. Só que em algumas situações vale a pena você prezar também a autossuficiência. Primeiro que você não fica tão dependente do mercado externo, por exemplo, com grandes flutuações de preços. Em algumas situações você consegue também gerar mais renda, você consegue facilitar alguns fatores logísticos, você consegue baratear algumas questões, sejam produtos e serviços. Então a autossuficiência nesse sentido ela também presta. Então, às vezes a empresa tem... Por isso que a questão, quando você faz gestão de um país em nível econômico grande, é difícil você pegar e atingir, digamos, um ponto ideal em qualquer coisa. Normalmente, é um equilíbrio entre vários fatores diferentes, não existe uma única posição máxima que funcione igual. E se funciona igual para um país, dificilmente funciona igual para outro. Então, cada país tem que estudar a sua realidade, dentro da ética e agindo dentro dos mecanismos legais, e fazer corretamente a sua gestão para que esse país consiga atuar de uma maneira melhor. E tudo também são questão de fases. Às vezes o país vai melhorando a qualidade de vida, ele pode ter um pouco mais de liberdade econômica e ampliando mais a atuação de suas empresas ali e protegendo um pouco menos. O problema é quando o país tem muita desigualdade e tudo mais, normalmente ele intervém mais. Mas isso também, uma coisa pode ser consequência da outra. Não existe uma verdade absoluta sobre isso. Mecanismo de intervenção governamental. Os governos podem impor regulamentações e padrões técnicos, procedimentos administrativos e burocráticos, controles cambiais, para minimizar o saque internacional de moeda nacional. A ideia aqui é, por exemplo, assim, digamos que uma empresa vem e realmente se instala no seu país, e ela vende para a sua população. Muitas vezes esse dinheiro que é arrecadado para ela acaba indo totalmente para o exterior. Tudo bem que ela gera empregos, então, de certa forma, parte do que é arrecadado é revertido de volta para a sociedade. Mas, às vezes, em determinadas situações, isso não pode ser, digamos, isso não é tudo que o país realmente quer e vê de potencial. Se uma empresa ela tem uma rentabilidade absurda, o país quer participar disso um pouco mais, certo? Isso não é o ideal, isso acontecer de uma forma muito ofensiva, digamos assim, porque isso diminui muito a quantidade de empresas que realmente podem vir a se interessar e vir se instalar no seu país, que vai gerar renda e vai melhorar a economia local, certo? Somente empresas que têm um negócio muito lucrativo, que nem, por exemplo, a gente conhece já grandes empresas da internet, elas valem a pena se instalar localmente no país, por N fatores, porque a rentabilidade delas é absurdamente grande em relação, digamos, se for ver em toda a estrutura ali que é investida e tudo mais. Então, para ela, tecnicamente, é mais fácil fazer isso aqui e ali, e realmente é necessário ter uma empresa para poder fazer uma interação mais direta com a cultura e com a população local, certo? Nesse caso, compensa. Mas muitas empresas podem se sentir amedrontadas por causa desse tipo de questão. Então, é complicado você realmente taxar essa parte, digamos, da rentabilidade das empresas. Até a questão mesmo de taxação de riqueza, ela é meio controversa nesses dois sentidos, porque normalmente você acaba afastando a riqueza a partir do momento que você taxa. Mas tudo na sua devida proporção é possível que exista. Se você criar uma taxação que não seja tão abusiva, as empresas ainda vão se interessar em vir para cá, da mesma forma que a taxação de riqueza. Então isso é muito relativo de caso para caso, de país para país, situação para situação. As restrições ao investimento direto empresarial, no caso, principalmente internacional, e ao direito de propriedade garantem que uma nação mantenha domínio parcial ou integral de empresas dentro de si. A ideia disso aqui é basicamente esse mesmo conceito de você tentar proteger o teu comércio local ali, e evitar que essa situação saia do controle e acabe prejudicando tanto a economia local quanto a população. Continuando a parte dos mecanismos. Os governos também concedem subsídios, uma forma de pagamento ou outros tipos de apoios. Então, às vezes, um mecanismo interessante, em vez de você chegar e colocar, digamos, barreiras para as empresas conseguirem ganhar dinheiro aqui, você pode pegar, deixá-las trabalhar e incentivar outras empresas locais para competir localmente com essa empresa internacional. Tecnicamente, pelo menos se for pensar isso na questão de conceitos, ela tende a ser um pouco mais interessante, não fica? A ideia de você, por exemplo, em vez de proibir que o comércio, realmente o avanço chegue no teu país, você deixa esse avanço chegar e para as empresas daqui não se ferrarem, você dá condições de elas competirem diretamente, seja com empréstimo barato, seja você podendo também realmente fazendo investimento e virando sócio dessas pequenas empresas. Então você consegue, digamos, aumentar a competitividade local, o que acaba gerando muitas vezes mais renda para todo mundo e um benefício maior também para o consumidor. Então tudo tem mais uma forma de ser feita. A questão só é o estudo disso a longo prazo, porque que nem a ideia de você fazer uma linha de crédito subsídio, você não vai fazer isso por um mês para as empresas, normalmente você vai fazer por um período mais longo. E tem que ter um estudo de como isso vai funcionar e quais são os resultados almejados disso aqui. E quando a gente tenta prever, por exemplo, o que vai acontecer numa empresa pequena, num espaço curto de tempo,
tipo do que vai acontecer numa empresa pequena daqui a um ano, já é difícil. Imagine pensar isso num aspecto econômico macro. Então, você realmente pegar e saber como que as empresas ali vão interagir e como que vai ser o resultado, todos os empréstimos que está dando, se as empresas realmente vão conseguir pagar ou todas vão falir, porque a grande vai dominar de qualquer forma, não é uma decisão fácil e nem, tipo, digamos, possível de se realmente conseguir prever com exatidão. Então é complicado, mas ainda assim é uma ideia bem praticável e bem válida. Um governo pode reagir ao dumping impondo uma tarifa anti-dumping. Eu falei isso aqui no comecinho da aula. Muitas vezes é fácil para uma empresa chegar, digamos, uma empresa que tem uma escala internacional, e competir com uma empresa local com escala nacional e conseguir ter preços muito menores. Seja por poder diversificar, digamos, se realmente se expandir ao redor do mundo e conseguindo uma melhoria de custos em todos os lados, de maneira que o produto seja mais barato, ou somente por uma questão de eficiência também e know-how. Esse tipo de situação é complicada porque isso aqui tende a abalar drasticamente o comércio. Porque se uma empresa vem e oferece um produto ou serviço pela metade do preço, a indústria local chora com esse tipo de questão. Então, é difícil você conseguir realmente pegar e dar dinheiro para essa pequena empresa ela conseguir sobreviver aquilo ali. Por mais que você dê um incentivo, ainda não vai ser o suficiente, a empresa também não vai ter um tempo hábil de conseguir sobreviver antes que a outra empresa entre, digamos, no mercado e se estabilize. Então, em alguns casos, vale a pena você somente encarecer a concorrência. Então, funciona também. Não é o ideal porque você não faz um avanço da sua economia local. Então, o produto que é fabricado localmente e o serviço, eles continuam no mesmo nível, certo? Eles não avançam para o nível internacional, que seria o ideal. Mas, em geral, você protege empregos, e empregos também são coisas muito importantes. Os governos fornecem, né? Ou podem fornecer, aqui escrevi errado, errei, depois corrijo. Podem fornecer incentivos para empresas nacionais, por meio de investimentos e políticas de compras governamentais. Essa questão de compras governamentais é, por exemplo, assim, nós temos, deixa eu ver aqui se isso aqui é na Lei Nacional de Licitações, é na Lei Nacional de Licitações. Empresas, microempresas, elas têm preferências durante processos de leilão. Então, por exemplo, ele está fazendo um pregão, né, com leilão ao contrário, as empresas vão oferecer, digamos, preços cada vez menores para investir no meio público, correto? Então, por exemplo, alguém quer comprar, sei lá, um bebedouro. Daí esse bebedouro lá está R$1.000. Daí uma empresa vai lá e oferece cada bebedouro por R$900. Outra oferece por 800, 700 e assim vai baixando. Quando chegar no último lance e realmente a empresa tiver ganhado, as microempresas podem ter a opção, digamos, de preferência ao lance. Então elas podem chegar e dar um voto e baixar o preço, por exemplo, de R$500 para R$ 499,99. E elas acabam ganhando. Então elas podem dar um último lance, que no caso acaba cobrindo o primeiro colocado com uma certa vantagem, porque elas conseguem cobrir e realmente ganhar, digamos, encerrando ali. Obviamente isso é um pouquinho mais complexo, tem algumas condições que tudo pode ser feito, não é tão assim preto no branco, mas é uma coisa que funciona bem. Então, isso o que isso ajuda? No caso, normalmente, grandes empresas, elas já têm um preço maior, elas já têm uma facilidade de contratos, ela consegue baixar mais. Então, isso tenta equilibrar um pouco a situação e também fortalecer um pouco o comércio local. Porque por mais que seja uma empresa, digamos, que ela seja nacional, mas ela está pulverizada em vários estados, uma empresa local, que é toda uma cidade interior, ela provavelmente vai ser mais fraca nessa questão de preço. Então, isso possibilita que ela dê um pequeno equilíbrio. Em outras situações também, a própria lei já indica que você tem que comprar preferencialmente em empresas do município onde essa empresa pública, o órgão, está localizado. Então essas ideias vêm tentando proteger o local. Porque, por exemplo, assim, dentro do Brasil mesmo, vamos parar um pouco de compra internacional, mas se você for comprar, por exemplo, fazer uma cotação de qualquer compra empresarial, seja, por exemplo, em Curitiba ou em São Paulo, normalmente São Paulo ganha, certo? Então, por isso tem alguns mecanismos que podem utilizar as empresas locais a também ganharem. Porque senão aquele que é mais forte economicamente e um pouco mais desenvolvido vai sempre levar vantagem. Então tem mecanismos que podem tendenciar essas compras governamentais para conseguir ajudar pequenas empresas ou empresas locais a terem vantagem, certo? Então isso aqui é um tipo de protecionismo que também não é necessariamente ruim, ajuda pequenos lugares a se desenvolverem constantemente. Não seria justo, por exemplo, uma empresa gigantesca internacional e atuar lá em Piraporinha do Sul e as empresas locais de lá não conseguirem ganhar dessa empresa grande no preço. Tem outras questões controvérsias nesse ponto, que seria ver a lógica, por exemplo, mas então, querendo ou não, de uma forma ou de outra, a empresa pública pode estar pagando um pouco mais caro para adquirir as mesmas coisas. E como isso envolve dinheiro de contribuinte, as pessoas não estão optando diretamente como esse dinheiro vai ser investido. Daí entra em várias questões e debates políticos sobre se isso é certo ou se isso é errado. Mas em algumas situações acabam beneficiando mais o todo. Mas é claro que toda lei ali, no caso, ela não é perfeita, normalmente ela começa errada, tem que ser revista e sempre, digamos, adequando isso ao longo do tempo.
O problema que eu vejo muito no Brasil é que as coisas são feitas, digamos, a Deus dará, assim, a coisa é feita sem um prazo limite, sem um planejamento de início, meio e fim. Então você faz uma lei nova e você não sabe quando que ela vai acabar, por exemplo, é um incentivo que teoricamente vai durar para sempre. Ou normalmente ela dura muito tempo, vai ser renovada por muito tempo, porque tudo é uma corrente. É difícil você cortar um sistema que você acabou de criar ali de incentivo. Então tem que ser tudo muito bem analisado e planejado. Esse início, meio e fim é fundamental, porque a partir de determinado momento as empresas locais já cresceram e já podem competir. Porque senão, de certa forma, elas ficam, digamos, acostumadas e tentam levar vantagem nesse tipo de situação e não acabam atingindo o objetivo inicial desse intervencionismo, que é desenvolver elas e manter a economia local. Gente, tudo certo até agora? Estão tão quietinhos, parece que estão tristes. Estão com sono? Estão bem? Um pouco, professor. Fiquem tranquilos. Já estamos quase no final do bimestre. Né? Fala esse momento que está chegando nas provas, que me leva um susto e acorda. Verdade, verdade. Tá quase acabando, né? Sim, com certeza. Dessa aula mesmo, essa aqui, eu não falei isso aqui no começo, é a última aula do bimestre. Porque na próxima semana eu vou dar revisão já para a prova. Já para prova. Nossa senhora, tá aí as Exato. provas, né, professor? Sim, daqui 2 semanas. Então, com certeza. Então daqui a pouco vocês já vão ter um pouquinho de folga. Folga não porque é prova, né? Tipo, e o semestre tá passando, mas enfim. Calma que vai dar tudo certo. Hoje já é quase sexta de vocês já. Só vai faltar mais uma aula depois dessa. E essa aqui acho que já passou da metade, quase certeza. Intervenção governamental, liberdade econômica e questões éticas. A liberdade econômica refere-se ao grau de intervenção governamental na economia nacional. No caso, se for analisar para a questão de liberdade, quanto menos intervenção, melhor, porque essa empresa acaba, digamos, tendo, às vezes, uma economia local mais forte, porque as empresas acabam dominando ali a região e fornecendo muitos empregos, mas isso aqui é muito relativo ali de país para país, igual eu falei até agora. Mas um ponto interessante, isso aqui fica para o conhecimento de vocês, pode ser acessado esse grau de liberdade econômica por site Heritage Foundation. Aqui, no caso, eu tirei a foto, tirei um print aqui de quem estava, digamos, acho que era ontem. O país que está em primeiro lugar aqui em liberdade econômica seria Singapura. E nossa posição aqui no país, no caso, está aqui na posição 144. Beleza? Tem muitos países abaixo de nós, tá? A gente não está, digamos, na última posição. E tudo isso aqui é muito relativo, realmente, ver o que é bom ou ruim, porque o índice geral analisa a liberdade econômica, mas se isso está sendo bom ou não para as pessoas que moram naquele país, ou se a economia local está se desenvolvendo bem, ou está ficando muito amarrada ao comércio internacional, isso depende muito e vai, tipo, muitos outros fatores, tá? Cada situação é uma situação. Mas fica interessante, se quiserem checar por meio da Heritage Foundation, todo o ranking completo e ver todas as empresas que fazem parte e ver quem, por exemplo, atrás da gente, ou todas as empresas que estão na frente ali para ver que é interessante, empresas que nem esperavam, no caso, tem mais liberdade econômica. Então, vocês podem conferir lá. Continuando. A intervenção governamental e as barreiras comerciais podem levantar questões éticas, principalmente nessa questão de, tipo, até que ponto você vai interferir na economia, até que ponto isso realmente vai ser bom para a sociedade a longo prazo, perfeito? Então, existe sempre esse debate em como isso aqui deve ser feito. Estamos aqui, por exemplo, que no nosso país, muitas coisas demoram para ser feitas e demoram muito para ser desfeitas. Então, essa discussão acaba ficando realmente lenta e a gente acaba não vendo muitas mudanças. Elas podem afetar as economias em desenvolvimento e os consumidores de baixa renda. Então, muitos casos, por exemplo, quando você realmente evita a entrada de alguma empresa forte internacionalmente e aumenta a concorrência local, os preços acabam subindo, certo? Então, por um lado, você, digamos, acaba com a economia local e os empregos, mas, por outro lado, os produtos acabam ficando mais caros. Então, você tem que colocar tudo numa balança para ver como que isso atua em cada tipo de mercado diferente, em cada setor, em cada tipo de comércio que existe. Então, é muito complexo. Entretanto, a intervenção governamental também pode ser usada para compensar tais efeitos danosos. Então, você, por exemplo, economia de um lado e, por outro lado, você ajuda as empresas também que estão entrando e vice-versa. Fazer esse mecanismo dos dois lados e conseguir compensar um lado do outro. De um jeito que fique mais equilibrado, porque se você só chegar e deixar as duas, naturalmente não estão equilibradas. Então, você ajuda um pouco menos quem precisa de menos e ajuda um pouco mais quem precisa de mais. Basicamente, essa é a lógica. Como as empresas devem reagir à intervenção governamental? As empresas devem primeiro realizar pesquisa para compreender a extensão e a natureza das barreiras ao comércio e aos investimentos no exterior. Então você tem que realmente entender a que ponto e o que você está lidando em cada novo investimento que se planeja fazer. Onde a importação for essencial, a empresa poderá beneficiar-se das zonas de comércio exterior, áreas onde as importações recebem tratamento fiscal preferencial. Aquele negócio que acho que eu falei isso aqui na primeira aula já. Se o país realmente precisa daquilo que está vendo para vender,
ele vai te tratar bem e vai ter alguns mecanismos para incentivar a tua estadia ali, certo? Ele não vai prejudicar porque é realmente uma necessidade dele. O problema é instalar e competir em países onde o próprio mercado que você atua já está bem desenvolvido e maduro. Nesse tipo de situação tem muito mais intervencionismo por questão de lobby. As empresas locais se unem com a política para conseguir ferrar a entrada dessa nova empresa, perfeito? Então tem que tomar muito cuidado e fazer uma análise muito boa em qual país se pretende adentrar. Mas o ideal é sempre focar onde realmente tem mais espaço para você crescer e ter um negócio em si está subdesenvolvido. Nesses mercados você vai conseguir muito mais abertura e vantagens para atuar lá dentro. A assistência governamental sob a forma de subsídios e incentivos ajuda a reduzir o impacto do protecionismo. Então, de certa forma, é aquela questão do equilíbrio que a gente viu ali no slide anterior. Em alguns casos, as empresas fazem lobby junto aos governos locais e estrangeiros para mais liberdade de comércio e investimentos. O lobby, tem situações que o lobby não é tão corrupto como, por exemplo, a gente costuma ver aqui, por exemplo, no Brasil, que é simplesmente você pegar, tipo, uma empresa dá uma maleta de dinheiro para um político em específico, ou para um grupo de políticos, para conseguir passar em algumas situações, por exemplo, algumas leis, alguns incentivos que realmente melhorem as condições para a tua empresa ali atuar. Em alguns casos, até compra de licitações e outros tipos de corrupções iguais. Mas tem outros tipos de lobbies também que podem ser feitos por meio de parceria, simplesmente apoio, doações para campanha, assim como também é feito aqui, mas em alguns países ainda isso aqui é um pouco, digamos, mais legal, legalizado. Você realmente pode dar alguns outros incentivos e você consegue rastrear, e de maneira que isso aqui é legal, você sabe quem está atuando e quem está, digamos, realmente incentivando quem, então sabe que se votar num político, teoricamente você está incentivando tal negócio também de acontecer. Deixa eu ver aqui se tem alguém que entrou. Certinho. Enfim. Então o lobby é uma questão muito complicada, porque ele realmente intervém por interesse próprio. Diferente de, por exemplo, o governo realmente está cuidando da sua economia, dos empregos localmente, é realmente sofrer esse tipo de intervenção e as empresas ditarem praticamente o que é melhor para elas, sem considerar o consumidor, sem considerar a sociedade local que vive naquele lugar, depende do emprego, e sem considerar também a concorrência, que acaba ficando desleal. Então, é bem complicado. A gente acaba vendo bastante exemplo assim de coisa assim no Brasil. É fácil ver, por exemplo, plano de saúde. Plano de saúde é no caso, uma espécie de oligopólio ali, que apesar de, por exemplo, ter várias empresas que estão competindo em outros tipos de mercadinhos dentro ali, querendo ou não, normalmente as empresas conseguem fazer pressão e conseguem melhorar benefícios para si próprios. Isso aqui aconteceu bem na época do governo Temer, se não me engano. Banco tem um lobby forte também, vira e mexe, todo mundo se ferra, menos o banco no Brasil. E deixa eu ver mais alguma área que isso aqui realmente ocorra de maneira tão intensa. Eu acho que banco e próprio plano de saúde são os que mais, assim, acabam gerando alguns tipos de benefícios próprios ali. Mas isso aqui é muito relativo. Vira e mexe, acontece alguma coisinha que acaba ajudando uma indústria de uma maneira muito suspeita. Ou pelo menos uma forma que seja bem indireta ali, mas dá para rastrear quem que realmente tentou incentivar aquela ilegalidade ali. Então agora vamos para a parte um pouquinho mais divertida, que são a parte de exemplos e tipos de intervenções mais realizadas. Vamos começar aqui com tarifa. No caso, a definição dela é taxa sobre produtos importados, aumenta o custo para o importador, o exportador e geralmente o comprador do produto. Desestimula as importações. No caso, gera renda para o governo. Tá? Aqui ficou um C ali. Enfim. Qual que é o problema disso aqui? Em geral, tudo que você acaba acrescentando de preço, ali no caso, acrescentando no preço ou no custo do produto, acaba sendo repassado para o consumidor. Então o consumidor acaba ficando desestimulado a comprar de fora e acaba comprando mais localmente. Por um lado é bom, mas em algumas situações pode ser ruim. Às vezes, principalmente se o produto local não é tão bom quanto o exterior, então o cliente, de certa forma, acaba gastando mais por menos, e em algumas situações você acaba dificultando a existência até de alguns negócios que poderiam surgir. Então tem que ser feito com bastante cuidado. Exemplo, a Suíça cobra uma tarifa de 34% sobre produtos agrícolas importados. A Costa do Marfim cobra uma tarifa sobre a maioria dos produtos acabados. Então a ideia é realmente tentar incentivar que a economia local se desenvolva, certo? De alguma forma, é nítida aqui no caso a preferência por tentar desenvolver a indústria de produtos agrícolas nacionais e aqui também tentar desenvolver a indústria de produtos acabados nacionalmente. Então isso aqui acaba acontecendo em todo tipo de países, pelo menos numa área ou outra, tá? Por mais que o país seja bem desenvolvido, ele acaba sofrendo algum tipo de intervencionismo severo. Cota. Restrição quantitativa às importações de um produto por determinado período. Beneficia os primeiros importadores, concedendo-lhes poder de monopólio e condições de cobrar preços mais altos. Então você realmente impõe limites, mais ou menos aquela mesma lógica que eu tinha falado, por exemplo, quantidade que pode entrar de determinado princípio ativo para medicamento. Isso aqui acaba prejudicando muito, porque o próprio mercado em si, às vezes, acaba tendo uma cota para todo ele simultaneamente.
Então, às vezes, quem conseguiu comprar primeiro, antes da existência dessa cota, já detém uma vantagem natural para competir naquele meio, porque ela já tem estoque. Dificilmente o governo vai lá e vai roubar o estoque das empresas para equilibrar a situação. Então, dependendo como as coisas acontecem no momento estratégico certo, você acaba conseguindo fazer que essas empresas dêem uma alavancagem muito grande, de uma maneira aqui que seria, digamos, ilícita, antiética, mas que acaba acontecendo uma vez ou outra. Exemplo, os Estados Unidos impõe uma cota de 120 milhões de pares de meias importadas da China. O problema é isso aqui, como tem uma cota nacional, realmente quando, digamos, é feita essa importação, quem acaba fazendo primeiro, quem acaba tendo direito primeiro, sai na vantagem comprando um produto, muitas vezes por um menor preço, às vezes de qualidade igual. Então é aí que está a complicação da situação. Até que ponto isso aqui é equilibrado e beneficia, digamos, a economia como um todo, ou isso aqui já não é feito tendenciosamente para um ou dois players do mercado. Perfeito? Exigências de conteúdo local. Exigência de um fabricante inclui uma porcentagem mínima de valor agregado provenientes de fontes locais. Desestimula as importações de suprimentos, reduzindo dessa maneira as fontes de abastecimento disponíveis aos fabricantes. Qual que é a questão aqui? Muitas vezes isso pode acontecer, por exemplo, você pegar e equilibrar, por exemplo, não, quero montar, por exemplo, veículos, carros aqui no país. Então, às vezes, você coloca uma regra de quantidade de peças e produtos ali, matéria-prima, que vai ser feita, digamos, desenvolvida por empresas locais. Então, assim, você consegue equilibrar um pouco a situação. Você vê, por exemplo, eu trouxe uma empresa de fora para, de certa forma, desestabilizar o mercado local, competindo com as empresas nacionais, mas eu estou, ao mesmo tempo, incentivando outras indústrias. Então, é uma maneira de tentar equilibrar a situação, tirando de um lado e colocando de outro, por exemplo. Exemplo, o governo nigeriano exige que bens e serviços usados por empresas estrangeiras na indústria petrolífera devem apresentar 50% de conteúdo nacional. Então tem que tomar prestar bastante atenção nesse tipo de situação, porque muitas vezes ela acaba tendo um desdobramento muito além do que realmente a empresa planeja ali. Ela tenta equilibrar para um lado, mas realmente desestabiliza a economia de outro. A análise de quanto vai ser, por exemplo, essa proporção que se vai exigir e tudo mais, tem que ser muito bem estudada, porque se for interesse do país trazer essa empresa para o local, às vezes pode tornar a situação inviável, ou em algumas vezes pode, digamos, de menos, e a empresa conseguir desestabilizar o mercado mais que está ajudando. Então, são todas questões muito complicadas. Não é fácil tomar esse tipo de decisão por um país. Por isso que tem muita gente para tomar essa decisão, na real, né? Só que isso acaba tornando o processo mais ineficiente ainda, então vai entender. Regulamentações e padrões técnicos. No caso, segurança, saúde, regulamentações técnicas, exigências de etiquetagem, pode atrasar ou bloquear a entrada de produtos importados e reduzir a quantidade de bens disponíveis, resultando em aumento de custos. É fácil ver essa situação, por exemplo, no Brasil, quando você vai ver, por exemplo, eletrônicos, por meio da Anatel, ou outros produtos, por exemplo, assim, que nem drones. Há um tempo atrás, tinha muita gente que importava drones da China. Você comprava um drone por um valor extremamente barato, tipo, barato em geral, né, que agora o valor está bem mais caro, mas, por exemplo, $100 você conseguia comprar um drone bom. Só que no Brasil, todos os produtos tinham que passar a ser testados, assim como celulares também. Não, por exemplo, todos que realmente entram, mas pelo menos um de cada modelo tem que ser testado e tem que passar nos testes. Esse tipo de relação torna complicado para pequenos importadores conseguirem fazer seus comércios. Porque às vezes uma coisa que é para ser rápida, você faz investimento, pega o produto e revende, acaba demorando muito mais. Às vezes você acaba perdendo o seu produto, às vezes acaba se envolvendo em outros tipos de enrosco por causa desse tipo de questão. Então você impõe normas técnicas e essas empresas têm que, digamos, conseguir atuar dentro delas, mas ao mesmo tempo, às vezes, os processos burocráticos, a estrutura que o país fornece para que isso aconteça é muito lento. Então, em alguns casos, acaba inviabilizando os negócios não pela regra em si, mas sim que os mecanismos para pegar e impor essa regra são ineficientes e não conseguem, digamos, atuar de maneira correta, de maneira justa com as empresas. Então, acaba sendo complicado. Exemplo, as Filipinas restringem as importações de certos produtos químicos, penicilina e pneus. Então, às vezes, se as coisas não atenderem determinados requisitos técnicos, eles não podem entrar. O Brasil também tem isso aqui. No caso, é fácil ouvir casos de pessoas que foram trocar de pneus no Paraguai e tentar entrar no Brasil e perderam as rodas do carro ali porque foram confiscadas. Então, assim, no Brasil também existe, se não me engano, restrição para importação de ferramentas da China. É certeza isso, não são todos que você consegue realmente importar e que chega para cá. Então, tem certos níveis de controle para preservar a indústria local e, ao mesmo tempo, em alguns casos, para garantir a segurança. Porque é fácil argumentar, por exemplo, se os pneus não forem de qualidade a nível de teste nacional, não por questão que o nosso pneu seja um modelo para todo mundo, assim, de qualidade, a questão é quando tem já uma comprovação de segurança, você garante o ponto e consegue dizer mais ou menos condições que você consegue
digamos, passar melhor por elas. Mas se você for pegar e ver, comprar um pneu em qualquer país, fabricado de qualquer jeito, às vezes esse pneu não dá segurança nenhuma e pode haver provocar acidentes. Então, se não tiver esse controle, muitas pessoas, por tentação em relação ao preço, podem optar um produto pior, que no caso de ferramentas também isso pode acontecer, e pode vir se machucar por causa disso. Então, acaba tendo mais de um viés e mais de um motivo para fazer esse tipo de intervenção. Procedimentos administrativos e burocráticos. Procedimentos ou exigências complexas impostas a importadores e investidores estrangeiros. Retarda a importação de bens ou serviços, prejudica ou atrasa atividades e investimentos das empresas. E exemplo, atrasos burocráticos da Costa Rica afetam ou impedem a importação de arroz, cebola, batata, dos produtos agrícolas. Por exemplo, assim, que eu conheço, que já passei lá na empresa, no caso, quando a gente importa, por exemplo, uma peça industrial, que seja extremamente cara, mas que ela venha numa caixa de madeira. Para poder passar aqui pelas próprias barreiras, digamos, de importação, o produto tem que ser, digamos, desinfectado. No caso, a madeira ali tem que passar por processo de fumigação, e tem todo um processo burocrático de quem pode prestar esse serviço para você e tempo que isso acaba demorando. Então, em algumas situações, você acaba tendo algumas burocracias totalmente aleatórias, que, digamos, você não está impedindo que o produto entre, você não está impedindo a quantidade que pode entrar nele nacionalmente, ou por, digamos, por empresa, mas você realmente tem exigências que saem muito fora dos padrões internacionais. Então acaba acontecendo que as empresas não estão acostumadas com a sua rigidez. Então, até se adaptarem, elas perdem um pouco de tempo e sofrem um pouco as consequências disso. Restrições, investimento direto de propriedade. No caso aqui, regras que limitam a capacidade de empresas estrangeiras de investir em determinados setores ou adquirir negócios locais. Isso aqui é interessante, porque tipo, ele impõe regras, às vezes, de quantidade que o país realmente consegue investir diretamente num país, ou a quantidade realmente, por exemplo, que ele consegue, o tipo de ação que ele pode fazer, ele realmente comprar, por exemplo, uma empresa. Então, em alguns casos, ele tem que locar uma instalação industrial, e dependendo dos países, até as tecnologias e mecanismos, digamos, e maquinários mesmos, podem acabar ficando nesse país. A China, no passado, tinha uns tipos de restrições que elas davam muita vantagem, por exemplo, em custo de mão de obra, em muitos casos, no caso, o custo de tecnologia em si, então acabava compensando, mas eles colocavam algumas condições, e, por exemplo, do que ficaria no país ali depois que a empresa se desinstalasse dali. Então, em alguns casos, com propriedade intelectuais, sistemas produtivos, a própria estrutura desenvolvida pela empresa de fabricação. Então, dependendo da situação, às vezes a empresa vai investir lá, porque para ela vai a longo prazo, e grandes empresas de tecnologia, pelo menos elas constantemente estão, digamos, partindo para novos produtos, novos mecanismos, novas maneiras de fabricar também. Então acaba, digamos, não sendo tão ameaçador passar essa tecnologia para a mão de um outro país. Mas isso está possibilitando, por exemplo, que a China crescesse no ramo de tecnologia de uma forma que ninguém imaginava. Ela está atuando em áreas que antigamente ela só tinha produtos que eram, digamos, cópia inferiores, atuando em mercados de tecnologia de ponta como concorrente direta de grandes empresas que eram, por exemplo, Estados Unidos e de outros países. Então, é uma coisa para se tomar cuidado. A Suíça, por exemplo, requer que a seguradora estrangeira estabeleça uma subsidiária ou filial no país por meio de investimento direto. Então, se você for pegar e realmente ver, isso aqui pode atuar de duas formas. Então, você realmente pode dificultar o que a empresa pode atuar no país, ou você pode exigir um investimento mínimo, igual foi falado no início da aula, por exemplo, que nem o caso dos Estados Unidos. Em alguns casos, a vantagem é que, por exemplo, assim, a empresa poder fornecer localmente, se você trabalhar, por exemplo, com uma área de tecnologia da informação, você, teoricamente, não precisa ter nada no teu país, no país que realmente quer atuar. Você precisa, digamos, ter uma interface, um site que seja adaptado para o idioma local, você precisa ter uma publicidade, digamos, realmente direcionada para aquele povo, precisa estabelecer alguns pontos, equilibrar, igual já falamos em outras aulas, para não entrar em conflito com as culturas locais, mas muitas vezes você pode trabalhar totalmente remotamente, terceirizando totalmente o serviço. Mas para conseguir equilibrar um pouco a situação, alguns países exigem que a empresa se instale oficialmente aqui. É o que acontece com algumas determinadas situações, por exemplo, no investimento automobilístico aqui no Brasil. Então, tudo isso aqui acaba variando muito de país para país, para indústria para indústria. Mas boa parte dos países acabam tendo esse tipo de exigência, muitas vezes até mesmo para poder equilibrar a situação e não desestabilizar a indústria, porque se você acabar emprego por um lado, você gera emprego de outro. E tudo acaba se equilibrando, acaba gerando mais renda também. Igual a gente falou, financiamento ou outros recursos que o governo concede a uma empresa ou a um grupo delas, visando sua sobrevivência ou sucesso. Efeito prático, aumenta a vantagem competitiva do beneficiado em detrimento dos que não recebem o subsídio. Então, é aquela questão. O ideal é você conseguir fornecer isso aqui de uma maneira equilibrada dentro da sua nação. Mas, ao mesmo tempo, dependendo do acordo que a empresa fez para vir para cá, você pode acabar prejudicando ela e gerando uma situação meio ruim
para o país e para a empresa ali, que isso pode se desdobrar em outros fatores. Exemplo, a Turquia concede um subsídio de exportação de até 20% para produtores locais de trigo e açúcar. Então, às vezes, a empresa quer, por exemplo, ela trabalha já com importação e ela quer fortalecer a indústria local para virar autossuficiente, ou muitas vezes ela quer que a indústria nacional se desenvolva o suficiente para poder chegar e exportar mais. Esse ramo, por exemplo, de commodities é uma coisa que normalmente indica muito a questão do poder econômico do país. Então é complicado para outros países, por exemplo, eles conseguirem desenvolver até serviços, que muitas vezes têm alto valor agregado, só que também pode correr mais riscos de se alterar, por exemplo, a divisão econômica internacional, de maneira que você acabe perdendo um pouco da sua qualidade de serviço, outros países começam a ficar independentes e acabam te ferrando. Isso é um problema, por exemplo, que aconteceu que nem a Venezuela. A Venezuela tinha apenas o mercado do petróleo como mercado principal, responsável por quase tudo a renda dela. Isso é comum também nos países que nem o Chile, principalmente vem da exportação de minérios. Então, você tem que tomar muito cuidado para o teu país não ficar, digamos, que nem aquele ditado velho, todos os ovos numa única cesta, sabe? Então, essa divisão e realmente fortalecer várias áreas diferentes permite que o país tenha mais mecanismos de sobrevivência e se adapte melhor a diversidades, como um todo, né? Não as empresas locais necessariamente. Direito compensatório. Aumento de taxa incidente sobre produtos importados como forma de contrabalancear o subsídio concedido aos produtores e exportadores no país de origem. Reduz ou elimina a vantagem competitiva resultante de subsídios. O México aplica o direito compensatório para compensar as vantagens competitivas das empresas estrangeiras subsidiadas por seus governos. Então, às vezes, para um país, digamos que ele quer atrair emprego, ele vai dar vantagens de isenção de impostos, por exemplo, para uma empresa nacional vir para o seu país. Só que, para o país, é bem joinha, assim, trazer uma empresa grande que vai trazer, sei lá, 4 mil empregos. Só que as empresas locais não ficam felizes, ficam chateadas com essa situação. Então, para equilibrar a questão, ela ajuda a empresa internacional ainda a vir para cá e ajuda as empresas locais a sobreviver a essas questões, muitas vezes dando benefícios para elas também, às vezes concedendo também créditos para poder, digamos, competir, e outras maneiras de incentivar o comércio local, ou as empresas que já estavam aqui, para conseguir disputar com essa empresa grande que está vindo aqui sem impostos. Então, é complicado. Obviamente, a empresa para vir para cá ela tem que fazer um grande investimento, então ela vai ter um gasto gigantesco para conseguir chegar e se instalar. E ela precisa ter, digamos, uma margem maior ali para conseguir cobrir esse custo, esse gasto que foi feito ali para montar essa instalação a longo prazo. Mas as empresas locais, tipo, vão estar com uma margem menor, já vão estar atuando ali, já geram emprego há muito tempo, e vão querer também receber seus benefícios. Então, a ideia é tentar um equilíbrio. O problema é quando se desequilibra muito lado, você tem que forçar equilíbrio para o outro, e no fim acaba sendo caro para o governo isso aqui, de uma maneira ou de outra. Tarifa antidumping, vou falar isso aqui na aula já. Impostos cobrados sobre produtos importados que sejam precificados abaixo dos preços normais de mercado ou abaixo dos custos. No caso, detalhe principal, a gente acaba vendo a questão do dumping como uma prática ilegal, mas principalmente focada nesse pontinho aqui, abaixo dos custos. Então é ilegal qualquer empresa vender um produto ou serviço tendo prejuízo por meio dele, certo? Ganhar qualquer custo, a venda, o cliente ali seria ilegal. Isso faria com que empresas com produção de escala absurda levassem vantagem com os pequenos comerciantes. Por exemplo, ela já leva vantagem, isso seria uma vantagem maior ainda, que ela podia sobreviver muito mais tempo, provocando esse tipo de situação atípica. Mas isso aqui é importante, porque às vezes o dumping pode não ser feito, digamos, para a empresa que está vindo para cá, porque o preço dela já é mais competitivo e é melhor, digamos, para o mercado. Mas as empresas que estão localmente aqui podem estar com o preço, digamos, o custo, para poder fornecer algo muito maior do que o preço de venda com margem da empresa nacional. Então você compensa a relação encarecendo o preço da concorrência, perfeito? Efeito prático, reduz e elimina a vantagem competitiva de produtos importados com preço fixado em níveis absurdamente baixos. Exemplo, o EU impuseram tarifas antidumping sobre a importação de aço de baixo custo, visando proteger as siderúrgicas nacionais. Então, se até os Estados Unidos faz isso, significa que é uma coisa que não é tanto de país, digamos, terceiro mundo, ou país que seja muito focado, digamos, na área de esquerda. É realmente uma ideia para proteger a indústria nacional. Se o país, de certa forma, se sentir ameaçado, tiver uma indústria forte, que gera uma parte dos empregos ali, gera uma economia local muito forte, sendo ameaçada por alguma empresa no exterior, no caso, ela nem vai vir para o país gerar mais emprego, ela está realmente vendendo de lá, então às vezes compensa você chegar e contrapor as regras ali para conseguir equilibrar a situação e proteger o teu país de uma espécie de colapso. Porque muitas vezes, por exemplo, em países grandes, vai ter determinadas regiões que são produtoras específicas de determinados tipos de produtos ou serviços, commodities em geral, para serem explorados naquelas regiões. Então, se, por exemplo, uma região que ela é totalmente forte por causa da mineração, e você acaba, digamos, autorizando que uma empresa venha trazer de fora os produtos e vender para as empresas locais, você acaba ferrando a economia no estado inteiro.
Então, tudo tem que ser analisado caso a caso, mas tem situações que isso aqui realmente é fundamental para o país não colapsar. E, gente, esses foram todos os exemplos e foram todos os conteúdos que tinha planejado para a aula de hoje. Agora são 8h07, perfeito. Então, o que vem agora? Primeiramente, alguma dúvida, pessoal? Tudo certo com vocês? Já tinham visto esse conteúdo antes em outras áreas? Tranquilo, professor, por enquanto. Beleza. Não é difícil, até mesmo aqui numa prova, eu não vou cobrar isso aqui de uma forma totalmente absurda. Mas eu posso fazer perguntas mais sobre, por exemplo, a implicação ética de uma coisa dessa ser certa e errada e pedir para vocês justificarem quando que isso é válido ou não e que tipo de desdobramento pode ter. Isso é uma questão que pode ser, digamos, mais aberta, não tem necessariamente uma resposta perfeita, mas vai no nível de argumentação que vocês conseguiram adquirir durante todo esse curso. Então não seria uma pergunta capciosa demais. É mais uma ideia de realmente obrigar ali a raciocinar na pergunta e conseguir argumentar corretamente com os conhecimentos adquiridos, beleza? Então, o que vem agora? E por que até essa aula foi um pouquinho mais curta? Não sei se porque eu falei um pouco mais rápido, mas eu acho que eu tinha selecionado já menos slide por causa disso. Mas enfim, tem um case que eu vou pedir a leitura de vocês, até porque eu falei isso no comecinho da aula, mas muitas pessoas chegaram depois. Tem um case que eu deixei ali anexo no AVA, para vocês lerem, certo? Que é o caso de duas empresas de aviação brigando por questões relacionadas a intervencionismo. Não é um texto muito complexo, é um texto tranquilo de ser lido, perfeito? Se não me engano, está com 4 páginas. E depois, abaixo, logo desse anexo, vai ter ali um questionário, que no caso é um questionário de uma questão apenas, discursiva, sobre o que foi lido ali no texto. A pergunta ali também não é uma pergunta tão técnica, é uma pergunta mais, digamos, pessoal. Porque o case em si, ele é meio pessoal, ele acaba apontando o erro dos dois lados. Daí vocês escolhem ali se acham aquilo certo ou errado, perfeito? Então, em geral, eu acredito que seja isso. Alguma dúvida, pessoal? Seja no trabalho, seja no bimestre, seja qualquer coisa? Só lembrando que, antes de qualquer coisa, na próxima semana nós já vamos ter a revisão bimestral dessa disciplina. Então, eu vou passar para vocês a revisão e, teoricamente, com a revisão já vão estar preparados para a prova. Perfeito? Só peço a todos vocês, como está chegando a data máxima para entrega de todos os questionários, quem não fez ainda, tente se adiantar e conseguir terminar eles pelo menos antes da próxima semana. Porque a data final é o dia 13, que aqui o dia 13 vai cair daqui fora domingo que vem, no outro. Então peço para vocês irem adiantando e conseguirem, digamos, entregar seus trabalhos a tempo, até mesmo porque, como eu posso repetir algumas questões ou outras nas provas. Em princípio, esse é o planejamento. A FACEA ainda não passou, por exemplo, igual fez no semestre passado, alguma instrução muito rígida sobre como tem que ser feitas as avaliações agora. Então, em princípio, vou manter essa estrutura. Só se a FACEA pedir para um formato específico, que daí eu vou ter que alterar, mas de qualquer forma, isso já vou saber na semana que vem, e a revisão já vou passar corretamente para vocês, com a prova pronta e tudo mais, como que vai funcionar. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, gente. Alex é a voz do povo, beleza? Letícia também. Então, qualquer dúvida... Oi? Qualquer dúvida que tenham, então, me contatem. Tente fazer a leitura, de preferência agora, porque é realmente, digamos, um texto curtinho de ser lido. 4 páginas não é muito. E é um texto interessante, porque explica bem a situação e chega até a ser um pouquinho divertido. Pelo menos para mim é divertido, não sei para vocês. Mas enfim, então, qualquer dúvida que tenham sobre a questão, como responder, entre em contato comigo, beleza? Em princípio, acho que todos estão tendo acesso a todo o conteúdo, algo assim. Todas as aulas estão sendo postadas diretamente no AVA, então caso alguém tenha feito a matrícula ou algo assim, pode também ter acompanhado, ou se alguém perdeu alguma aula, os vídeos ainda estão lá. Eu percebi, revendo um vídeo meu, caso que eu falo muito rápido, então acelerar no 2.0 é uma atitude completamente impraticável. Mas eu praticamente já falo de forma acelerada, então ninguém precisa acelerar o vídeo, tá bem compacto. Beleza? Então, gente, muito obrigado pela sua presença na aula de hoje, pela presença na aula de ontem também. Desejo a todos vocês um ótimo fim de semana e vejo vocês a partir da próxima semana. Qualquer dúvida que tenha, eu fico disponível para vocês no WhatsApp, se tiver dúvida em questão do trabalho e tudo mais, só mandar que eu respondo, perfeito? Então, gente, é isso. Semana que vem, revisão. Peço a todos que estejam aqui até poder tirar dúvidas, porque a ideia é fazer um compiladão de maneira simplificada de tudo que a gente já viu desde o início do semestre. Então, dá para ver até como as coisas se entrelaçam entre si. Perfeito, gente? Muito obrigado por terem vindo. Agradeço mais uma vez. Beleza, professor. Obrigadão pela aula mais uma vez. Um ótimo fim de semana para você e para todos.
Abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Um grande abraço a todos. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom fim de semana a todos. Boa noite, senhor. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.